Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o jornalista Ronan Dannenberg, a gente está começando mais um episódio, mais uma edição do Pode Falar Enfermagem, um podcast do COFEM e dessa edição regionalizada. A gente está aqui no Rio Grande do Sul, essa parceria com o Corém RS, para falar hoje aqui sobre inovação e empreendedorismo, desbravando esses novos caminhos que estão aí aparecendo na enfermagem. E estou com um time muito bom aqui para debater sobre isso. Estou aqui com a conselheira Ana Amélia Antunes Lima, conselheira do Corém RS. Ela que é doutora em enfermagem, professora na graduação e na pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Eu aprendi agora aqui que é UFSPA, né? UFSPA, né? Para a gente pronunciar aqui. Tutora do programa de residência multiprofissional integrado em saúde também da universidade, também na Santa Casa de Porto Alegre. Isso, né, conselheira? Também estou aqui com a enfermeira Emiliane Nogueira, doutora em ciências cardiovasculares, professora na graduação e pós-graduação em enfermagem também da UFSPA, coordenadora do Nurse Pro, Laboratório de Inovação Aberta para Enfermagem também da universidade, está aqui com a gente. E também temos o prazer de estar aqui com a enfermeira Luísa Kirsch, ela que é especialista em enfermagem obstétrica, tem experiência hospitalar em centro obstétrico, realiza assistência em parto domiciliar planejado e acompanhamento de trabalho de parto desde 2014. É sócia no Espaço Moiras, pronunciei certo, enfermeira? No Espaço Moiras, que é um consultório multiprofissional. E elas estão aqui com a gente então para falar sobre isso, né? Dessas questões de empreendedorismo e inovação que a gente tem colocado, acho que hoje em dia aqui, mas não é um papo de agora, né? Já é um papo, já tem um assunto que já estamos falando há muito tempo, já aqui na enfermagem, mas que acho que está se colocando em voga, eventos sendo realizados, o próprio Nurse Pro sendo criado para fomentar esse tipo de debate também. Então, vou passar aqui inicialmente para a nossa conselheira Ana Amélia para fazer uma introdução sobre o assunto, né? Como é que o empreendedorismo e a inovação, conselheira, né, pode ser feita uma leitura do empreendedorismo e inovação na enfermagem? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, Ronan. Então, bem-vindas as colegas. Obrigada pela atenção. O empreendedorismo e a inovação em enfermagem ainda é um assunto que está em desenvolvimento, por assim falar, né? Embora tenhamos, e que bom que temos, muitos enfermeiros que estão buscando este caminho, né? Esta oportunidade de empreender na enfermagem. A nossa profissão, ela é uma profissão histórica e que foi fortalecida ao longo dos anos dentro de ambientes fechados, né? Intra- e extra-hospitalares. Mas, na medida em que nós nos desenvolvemos e que houve o desenvolvimento da enfermagem mais contemporânea, surgem oportunidades de melhorias, né, nos próprios serviços de saúde, oportunidades de desenvolvimento do enfermeiro. E essas oportunidades, elas vêm surgindo, né, na medida dos anos e particularmente agora no século XXI, né, e os enfermeiros estão cada vez mais buscando por esses, digamos assim, por este caminho, né, por estas oportunidades, seja para melhorar serviços ou processos dentro das suas instituições nas quais eles estão inseridos, ou mesmo empreendendo nos seus próprios negócios, né, o que talvez para a sociedade é uma novidade, porque o enfermeiro e a enfermeira ainda são muito vistos dentro dos hospitais, dentro dos serviços de saúde na atenção primária, né, em clínicas. Então, o fato de empreender é uma novidade para a sociedade. E nós precisamos ser mais disruptivos nesse sentido, principalmente quando nós estamos formando outros profissionais para o mercado de trabalho, trazendo esta novidade, por assim dizer, né, como uma oportunidade desses enfermeiros, desses novos enfermeiros e enfermeiras, olharem para um futuro que pode ser um pouco diferente do habitual, né, do que é conhecido pela sociedade. Então, eu entendo que espaços como estes também ajudam, né, a levar esse tipo de informação para a sociedade, para que eles nos reconheçam o enfermeiro como um empreendedor, né, um potencial empreendedor. E que sim, ele pode trabalhar atuando de diferentes formas, né? Seja empreendendo em seu próprio negócio, seja empreendendo de forma coletiva, ou mesmo intraempreendendo, né? Nos ambientes das instituições nas quais são colaboradores, para melhorar os serviços de saúde, para ofertar uma assistência plena, buscando, então, a qualidade também dessa assistência. Perfeito. Enquanto a conselheira falava aqui, eu estava, inclusive, lendo aqui assim, algumas sugestões de negócio para empreender na área da saúde, né? E são várias. Então, é um campo, né, realmente que está se desenvolvendo aí, está se descobrindo.
Tem uma resolução recente, né, conselheira, que fala sobre isso aqui. Eu estava lendo aqui a resolução do COFEN 568, que fala, né, que aprova e estabeleceu o regulamento dos consultórios de enfermagem, clínicas de enfermagem, que permitiu a criação desses espaços específicos para a realização de atividades especializadas por enfermeiros. E atualmente há essas diversas oportunidades nesse campo de atuação. É por aí mesmo, eu vou até já colocar aqui a professora Emiliane também para falar sobre o assunto, né? É por aí mesmo, existe um campo bastante grande aqui na área da saúde para os profissionais de enfermagem trabalhar. Obrigado, Emiliane, por estar aqui com a gente também. Olá, pessoal, muito obrigada. Então, né, uma alegria estar aqui com vocês, falando sobre esse tema, que eu particularmente, né, junto com outras colegas ali, com a Ana também, né, somos bastante entusiasmadas, assim. Inclusive com algumas iniciativas na nossa universidade, né, Ana? Bom, eu acredito que nós estamos num momento muito oportuno, assim, para o empreendedorismo, né, na enfermagem, e para desenvolver, né, e aí falo mais na parte da formação também, né, do capital humano aí no setor de saúde, que é uma mentalidade inovadora, né, e desenvolver algumas outras habilidades também dos nossos alunos, né. Então eu vejo que, né, a partir aí da pandemia, isso toda a sociedade, né, em todo mundo viu, e também a partir das novas regulamentações aí, como tu falaste, literalmente, os enfermeiros são profissionais muito bem posicionados e entendem as dores da jornada de saúde do paciente, né? Então, literalmente, a gente conhece. E eu vejo que nessas transformações que o setor saúde vem passando, digamos assim, esses profissionais têm um potencial enorme, né? Então, assim, nós acreditamos, né, nesse potencial aí criativo de resolução de problemas dos enfermeiros, conhecem, né, a jornada do paciente, do cliente, aí, tanto na atenção primária à saúde, quanto na área hospitalar. Então, por todos esses fatores, né, que não é só no Brasil, mas a gente vem sentindo e vendo, né, acompanhando essas transformações, nós da universidade, então, nos mobilizamos também para contribuir aí com a formação, né, desses profissionais para atender as demandas aí da sociedade, algumas, né, necessidades de mercado, enfim. Então, acho que sim, acho que o momento é muito oportuno, assim, para a gente, já na graduação, né, na formação profissional, instrumentalizar e desenvolver esses profissionais, né, para se inserir aí no mercado de trabalho, seja nos ambientes já mais tradicionais para a enfermagem ou até mesmo em iniciativas de empreendedorismo. Perfeito. A prof está aqui com a camiseta do Nurse Pro, que é um assunto que a gente vai tocar aqui, claro, né? E também com esse olhar, né, das profs aqui em relação a como é que a enfermagem está vindo, né, com esse olhar, né, para o lado da inovação e do empreendedorismo. Mas deixa eu colocar aqui a Luísa na conversa também, porque é o seguinte, a gente está... você listar aqui alguns, né? São vários os negócios, né, que dá para aprender na área da saúde. Aqui tem alguns deles que eu tenho anotado aqui, por exemplo, home care ou daily care, child care, acompanhamento de idosos, domiciliar ou em lares, produção de roupas e materiais especializados, consultoria e treinamentos para outros profissionais da área, consultório e clínica de enfermagem, tecnologias voltadas para a saúde, investimento em inovação, marketing de conteúdo, assessoria de comunicação digital voltada para profissionais de saúde, clínica para atendimento exclusivo a idosos, serviço de atendimento à mulher, enfim, vou ficar aqui o podcast inteiro dando uma lista de áreas, né, que a gente pode, né, que a enfermagem pode atuar. E a Luísa, né, está aqui com a gente, ela está trabalhando na área da enfermagem obstétrica e tem uma história interessante, estava aqui conversando nos bastidores, né, Luísa, porque assim, ela já começou a sua trajetória já pensando nessa área do empreendedorismo, já, né, com esse foco no empreendedorismo. Às vezes os profissionais, creio eu, né, as profs podem dizer melhor, a Luísa pode dizer melhor que eu aqui, depois que se formam, ou durante a formação, se descobrem, né, dentro da que, não, acho que eu posso ir por aqui, não preciso trabalhar necessariamente empregado em algum hospital, alguma clínica, mas posso eu mesmo desenvolver, né, o meu empreendimento. E a Luísa já foi, né, já foi com esse foco, né, já quero empreender, já quero trabalhar nessa área. Então, quero que tu conte um pouquinho como é que foi essa experiência aqui para o pessoal também acompanhar. Obrigado, Luísa, também aqui por estar com a gente. Não, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado por trazer esse assunto, né, que é tão importante e que realmente saúde da mulher é empreender em si mesmo e em tudo que a categoria, né, nos proporciona. Então, não sei se era tão pensado em empreender quanto em poder atuar, né? Então, isso que realmente eu já entrei na enfermagem focando na enfermagem obstétrica, né? Já pensando em depois, então, fiz toda a minha graduação. Claro, a graduação, né,
né, passando por todos os assuntos, todos os temas, mas já querendo trabalhar com isso depois, né? Então, eu fiz a especialização depois, mas também, na época, 2011, 2012, sendo muito barrada pelo o que o mercado oferecia, né? Onde a gente podia atuar realmente, né? Como enfermeira obstetra, né? Com autonomia. E hoje em dia existe muito mais liberdade, né? Hoje em dia a gente tem muito mais oportunidade, tem muitos locais que nos dão liberdade para fazer o nosso trabalho como a gente sabe que pode e aprendeu. Mas na época não tinha tanto, né? Então, quando eu descobri o parto domiciliar, que estava entrando no mundo da humanização do parto, né? Que a humanização do nascimento é uma febre, como eu vou dizer, uma categoria, né, do Brasil todo que esse tema entrou mais ou menos nessa mesma época. Ele veio muito por necessidade também das mulheres também não estavam conseguindo ter a assistência que elas mereciam, né? E a enfermagem foi muito importante nesse momento, né? Enfermagem obstétrica, as obstetrizes. E aí foi quando eu descobri o parto domiciliar, eu disse, bom, é ali que eu vou ter total autonomia e vou poder atuar, né, fazendo todo o trabalho que a gente sabe que pode. Mas não vem sem, né, o seu trabalho árduo, real, né? Então, a gente, neste momento, descobre que é muita responsabilidade, é muito estudo, é muito trabalho em parceria com outras colegas. E um enfrentamento tanto quanto da sociedade também, mas que veio melhorando muito nos últimos anos também. Então, foi basicamente isso, assim, mas também poderia falar muitas horas sobre isso. Não, é engraçado, assim, que a gente está falando, assim, que, né, é um assunto que está se tornando talvez mais em voga por agora e tal, gente. Quando eu estava lendo aqui o currículo da Luísa, né, tem esse acompanhamento de trabalho de parto desde 2014. 2014, 10 anos, né? Então, é muito recente isso ainda, né? Então, como a conselheira Ana Amélia falou aqui, né? Tipo, é um assunto, a inovação e o empreendedorismo são assuntos ainda que realmente requerem um desenvolvimento, uma discussão ainda maior, né? Então, até fazendo aquele gancho que eu estava fazendo aqui com as profs antes também, assim, no sentido de como é que isso está sendo trabalhado já com alunos, quem é que está na formação, será que tem gente que está com essa visão como a Luísa, né? Tem assim, não, já estou aqui estudando, já estou pensando lá na frente que eu quero trabalhar, fazer isso, quero empreender. Tem essa visão já, prof, como é que está isso? Isso é muito individual, Ronan, mas o que a gente percebe na maioria dos alunos que chegam para cursar a enfermagem, eles vêm, né, em busca da formação da profissão com um olhar tradicional, né, por falta de conhecimento de que o enfermeiro pode se desenvolver em outras áreas. Então, vem muito focado com aquela questão de, eu quero fazer um concurso e trabalhar em hospital X, ou eu quero fazer uma especialização em uma determinada área porque eu tenho interesse em trabalhar como enfermeiro de UTI, né, de emergência, enfim. Porque são, muitas vezes, os espaços que eles conhecem, isso ao longo da graduação, né, a atuação do enfermeiro focado em serviços de atenção ao paciente intra e extra-hospitalares, né, tanto na atenção primária em saúde, ou em clínicas, ou mesmo dentro dos hospitais. E o tema do empreendedorismo, nós, professores, estamos abordando há um pouco tempo, né? Mas temos tentado inserir nas disciplinas essa abordagem, trazendo conceito, profissionais que já estão empreendendo e que possam apresentar, né, suas experiências em sala de aula, compartilhar com os alunos as possibilidades e tentar abrir, né, o olhar desses estudantes para outras oportunidades. E falando assim em termos de comissões, né, que trabalham com esse tema, a Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo do COFEM, ela foi implantada em 2022. Né? Então, é recente também, 2021, 2022. Né? E na medida em que esta comissão ela foi implantada no Conselho Federal, outras comissões regionais estão sendo implantadas. Né? Então, atualmente, tem-se 19 comissões
nos regionais, né? Uma em cada regional. E essas comissões, elas têm um trabalho de difundir o tema na área de enfermagem, de dar o amparo para os profissionais em relação ao que existe de possibilidades de empreendedorismo, por exemplo, como abrir uma clínica, que documentos, né, para abrir um consultório, enfim. Mas o tema ainda é de alguns professores, ou está ainda no interesse de alguns docentes no desenvolvimento. E a partir deste envolvimento docente, né, que nós abordamos o tema com os alunos em sala de aula. E nós temos abordado esses temas nos últimos semestres, né? No 4º e 5º ano, especificamente, que é quando o aluno está buscando já o final da formação. Contribuindo, né, com isso que a Ana vem falando, assim, um ponto importante é que quando a gente aborda a questão do empreendedorismo, né, a gente aborda falando assim que a gente não enxerga o empreendedorismo somente como um negócio, a abertura de um CNPJ, uma empresa, né, mas sim ali um intraempreendedorismo, empreendedorismo social, e que para isso é preciso desenvolver, né, algumas características que os alunos, né, alguns já têm, mas outras também são desenvolvidas no decorrer. Então, essas características, né, digamos assim, quase que né, a gente fala muito ali em desenvolvimento de carreira hoje para o enfermeiro, né, então, assim, questões, características como proatividade, criatividade, né, a gente fala assim, de que forma que vocês têm, como é que a gente aumenta o repertório, né? A partir de um bom repertório é que a gente vai desenvolver a criatividade. E a inovação, ela vem de uma criatividade. Então, a gente já, né, tenta trazer e desenvolver uma mentalidade inovadora e empreendedora, de forma que essas características possam ser desenvolvidas aí, né, nos estágios, enfim, e que isso depois também vai para a sua, né, carreira profissional, em que ele vai, sei lá, por exemplo, gostar de desafios, né, flexibilidade, risco calculado, tentar, estar disposto, né, ou digamos assim, tentar, errar, melhorar e persistir. Então, a gente busca trabalhar isso, né, desde ali, né, metade do curso para frente, já tentando ampliar a visão dos nossos alunos, né. Embora os nossos estágios ainda sejam majoritariamente no ambiente hospitalar e na atenção primária, mas a gente já planta uma semente de que o setor saúde no Brasil não é só hospital e serviço de atenção primária. Existe uma cadeia de saúde, né? Outros lugares é possível trabalhar e se desenvolver. E nisso a gente foca muito na questão do empreendedorismo, né? Hoje, um enfermeiro dentro de uma instituição, ele pode liderar um projeto, né? Um projeto que vai trazer aí valor, né, para o cliente, paciente, para a organização, para os processos de trabalho, para a própria equipe de enfermagem. Então, tem muito espaço para o enfermeiro aí reunir características e empreender, e quem sabe depois, né, ter aí o seu negócio em diferentes áreas, né? Isso eu acho que não despreende, né, assim, da característica do profissional de enfermagem, que é a do cuidado. Ele continua fazendo o seu cuidado, né? A gente estava falando aqui até num podcast anterior sobre a arte do cuidar versus ciência, né? Tipo, onde é que está isso? A gente estava conversando num podcast sobre valorização do profissional de enfermagem, e eu acho que é isso, né? Tipo, acho que o profissional mesmo se valoriza, né, professor, ao ver essas novas possibilidades, enfim, onde ele pode empreender usando inovação, e não vai deixar de prestar o cuidado que está, né, dentro da profissão, né? Com certeza. O enfermeiro, assim, ele é um resolvedor, né, Ana, de problema nato. Então, assim, hoje a gente sabe agora, inclusive a gente teve ali, né, no Soul Summit aqui, que teve em Porto Alegre, e que nós tivemos o autor do livro Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, e ele deixa muito claro isso, né? Então, assim, muitas vezes a gente, né, em termos assim de empreendedorismo, a gente tem uma solução, tá, mas e a questão do problema? Então, assim, enfermeiros naturalmente aprendem a resolver problemas. Então, quando tu vê assim né, nas dores do paciente, na jornada de saúde ali nos pontos críticos, esses problemas, e traz uma inovação, pensa de uma forma diferente, criativa, nos recursos que tem para articular e para resolver, né? Isso é uma forma também de inovar na assistência, quem sabe empreender um novo projeto, né? Que nada mais é do que tempo, energia, esforço, utilizando o conhecimento que tem, os recursos que tem, em prol de gerar uma melhoria, um benefício, né? Então, acho que é por aí, assim, isso é que vem nos movimentando para dar essa visão, assim, né,
para os nossos alunos. Né? Legal. Luiz, assim, acho que quando tu pensou, né, em já começando na enfermagem, já pensando numa pós-graduação, né, na enfermagem obstétrica, tu tinha essa visão assim de empreendedor ou não? É a área que eu gosto e a partir daí eu vou me desenvolver. Como é que foi isso assim para que isso virasse, né, um empreendimento? Como é que foi essa transformação? Que viesse trabalhar. Não, até a gente estava conversando um pouco antes sobre isso, que eu não tive o que elas estão proporcionando hoje em dia, né? E formação era bem diferente. Né? Formação muito, né? É o que se tinha na época, né? O que se podia. E essa época a gente está falando do quê? 2006. Quando se formou? Eu me formei em 2010. 2010. Mas então, 2006, naquele período ali. 2006, 2010, 2005, né? Por ali. Deixa eu situar o pessoal que está nos... Bem hospitalar, né? Bem centrado. E tinha... não tinha conhecimento, né? Fora aquilo, né? E o empreender veio, na verdade, eu nem sabia que era isso que eu estava fazendo, na verdade, né? O que eu sabia era que eu queria fazer algo diferente. Sim. E o que se tinha de possibilidade não cabia, né? Que era meio hospitalar na época. Então, depois que eu fui entender que o que eu estava fazendo era ter meu próprio negócio, né? E que o quão complicado era isso, né? Então, hoje em dia, eu já participei de algumas aulas, já participei lá da USPA, já participei de outras universidades por conhecer professoras, né? Então, e eu acho isso muito maravilhoso quando tem esse convite, né, de profissionais que estão nesse papel já para mostrar assim, olha, essa é uma possibilidade, né? Olha que legal, né? Olha que interessante. E aí perguntar sobre os desafios, sobre o que é bom, o que é ruim, né? O que, né, se tem de problemas, muitas vezes, porque se tem, né? A gente não tem. E a gente não aprende nem no colégio, né? A gente não sabe fazer conta, a gente não sabe imposto de renda, a gente não sabe essas coisas. Isso vem tudo depois, né? Então, isso é muito importante de saber. Porque o desbravar é muito bom, né? A ideia do novo, de criar algo diferente, de ter o seu próprio trabalho, ter o seu próprio projeto. Eu tenho o meu próprio horário, eu posso tudo. Ele vem com os seus ônus também, ele vem com os seus dificuldades, né? Então, tem tudo isso que às vezes a gente não coloca no papel, né? Então, acho que naquela época eu não sabia, mas não sei se eu trocaria, não sei se eu mudaria a minha trajetória. Eu acho que não, assim, acho que fez parte e segue fazendo e bom. Acho que está muito associado ao que é ok. Né? Vai virar um empreendimento, vou empreender, mas tem que estar associado ao que eu quero fazer, ao gosto, né? A uma área que eu estou habituado. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação com o jornalismo aqui, né? Quando eu fiz jornalismo, o que o pessoal, os estudantes de jornalismo entravam? Não, eu quero ser repórter de TV, de jornal, quero trabalhar. E o campo do jornalismo é muito... Bom, desde que eu me formei para cá, ainda mais, aumentou ainda mais o campo de trabalho na comunicação. Então, assim, por exemplo, o maior mercado de jornalistas hoje é na assessoria de imprensa. Né? Que na época, quando eu estudava, né, só tinha uma disciplina, né, voltada à assessoria de imprensa. Então, hoje eu creio que os cursos já tenham modificado, né, nesse sentido. Mas para jornalismo, para trabalhar online, né, com redes sociais, eu também só tinha uma disciplina que era optativa, né, de jornalismo online. Então, assim, como as coisas realmente mudam. Então, na enfermagem, com certeza, é a mesma coisa. Né? Tipo, a gente vai ficar falando aqui, resoluções que entraram recente, comissões que foram formadas recentemente para trabalhar um assunto e onde... que acho que atende um pouco a demanda. Casado com isso, aí eu estou tentando fazer um gancho aqui para trazer o Nurse Pro, por quê? Que a gente fez ano passado, foi um evento, né, lá na UFSMA, né, um evento do Corém RS em parceria com a universidade, né, um simpósio de inovação e empreendedorismo. A gente trouxe vários assuntos, vários campos, né, dentro do empreendedorismo, dentro da inovação na enfermagem, né, e foi o lançamento, né, do Nurse Pro. Que eu creio, né, professor, ela vai explicar melhor, assim, que é aí uma ferramenta, né, uma plataforma, inclusive, para ajudar isso que talvez a Luísa não teve na época que ela estava se formando e tal, e inclusive ajudar quem quer se encontrar, né, nesse sentido e quer inovar, quer empreender, né?
Isso, o Nurse Pro, ele já há alguns anos, assim, porque como o nosso curso de graduação, né, que começou em 2009, em 2015 nós começamos com o mestrado profissional. O mestrado profissional, ele é voltado, né, uma pós-graduação stricto sensu, voltado a desenvolver os profissionais, né? Os profissionais vêm para entregar algo para os seus locais de trabalho, ou seja, para transformar a prática. E não é só uma questão de desenvolvimento de produto, mas também um desenvolvimento, né, desse profissional, e isso passa por desenvolver também uma mentalidade, né? E aí, então, com os nossos produtos ali, enfim, a gente, como grupo de professores, a gente sempre foi muito inquieto. O que mais a gente pode fazer, além dessa formação, Isso né? é muito importante, né? Não ficar acomodado, Não ficar acomodado, né? Da formação tradicional, da graduação, embora a gente faça muito bem a formação na graduação, na pós-graduação, mas que outros mecanismos a gente pode ter, que mais a gente pode fazer para realmente empoderar a enfermagem, para fazer uma conexão com os enfermeiros que hoje não estão formalmente matriculados, por exemplo, numa universidade, né? Como é que a gente movimenta essa rede e dá um apoio, assim, para os profissionais? Então, surge aí o Nurse Pro, o nosso laboratório, então, de inovação aberta, né? Para cocriação e aprendizado da enfermagem. Então, ele, além de servir a comunidade interna, os nossos alunos, graduação, pós-graduação ali, mas ele também se conecta com enfermeiros que não estão matriculados lá, por meio dos nossos programas, né? Por meio de parcerias. Então, a gente tem algumas iniciativas nesse laboratório, e sendo uma delas o Programa de Iniciação ao Empreendedorismo, que nós iniciamos o ano passado, em parceria com o Sebrae, e ali nós fizemos, né, 45 horas, então, falando desse tema, inovação e empreendedorismo, onde vieram alguns consultores do Sebrae, fizemos oficinas, nós fomos até lá ao Sebrae, e nós trabalhamos muito essas questões, né, de ideias, até que culminou assim, com a finalização de fazer ali o modelo, né, de negócio, aquele disponibilizado pelo Sebrae. Então, foi muito interessante. Além disso, a gente também tem o Nurse Pro News, que são profissionais da prática, que escrevem textos curtos, assim, de uma leitura fácil, né, rápida, e contribuindo ali com a sua expertise, apresentando um assunto, chamando a atenção para algum tema. E tem outras aí estratégias também que a gente tem no radar para fazer. O próprio podcast Nurse Pro, em que a gente traz aí enfermeiros também da prática, né, para trabalhar esses temas de empreendedorismo, inovação e liderança. E aí a gente vem fazendo parceria, se desenvolvendo, ainda somos novos, mas é uma iniciativa que a UFSPA, né, a enfermagem, o UFSPA, começou justamente porque a gente quer, né, contribuir assim, para o setor saúde, enfermeiros protagonistas, enfermeiros que realmente, né, tenham assim, visibilidade, não só no seu serviço, mas por toda a sociedade, por meio do valor do trabalho, né, que eles desenvolvem nas suas diferentes áreas de atuação aí. Então, esse é um pouquinho do Nurse Pro. Que né? bacana. E quem quer conhecer, procura onde, prof? Né? O Nurse Pro, nós temos lá nossas estratégias no site, né, que é www.nursepro.com.br, e também nós temos o Instagram, que é o @nursepro.ufspa, né? Então, essas são as duas nossas mídias aí. E a gente vem pensando aí, quem sabe, expandir para outros canais também, né? E temos lá no YouTube, né, no Spotify, o nosso podcast. Enfim, estamos aí sempre movimentando, assim, o nosso grupo docente é bastante inquieto, e a gente está sempre querendo fazer algo diferente, né? Algo diferente para a enfermagem. A gente se alimenta também do repertório de outros setores, assim, para a gente também desenvolver um pouco mais de criatividade, até na forma de como a gente ensina também, Com certeza. né? Então, acho que é uma estratégia, enfim, que pode agregar bastante valor, assim, na formação dos nossos alunos. Legal. Então, Nurse Pro, Nurse, né, de enfermagem, enfermeira, enfim, em inglês, né, Nurse Pro. UFSPA, então, UFC SPA. UFC SPA. Então, tudo junto, procura no Instagram que encontra lá. E o site www.nursepro.com.br. Então, o pessoal pode procurar aí. Luísa e também as profs aqui que estão com a gente, assim, benefícios de empreender na enfermagem. Depois que tu entrou lá, tu viu desafios, tu começou a ver que não é tão barbada, mas, né, é uma área que tu gosta de trabalhar, uma área que tu quer trabalhar. Para quem quer empreender, não necessariamente, né, talvez não na mesma área, mas tem dicas assim, o que o pessoal quer empreender, começa a aprender sobre isso, começa a entender um pouquinho sobre isso também, que eu estava falando antes, né, por exemplo, a gente não sai da escola sabendo declarar imposto de renda, né, por exemplo. Então,
Isso também não é ensinado na faculdade Mas de enfermagem. vamos colocar no nosso radar do Nurse Pro. Olha aí, viu? Essa educação financeira aí para os enfermeiros. Boa, né? importante. Porque acho que é um ponto bem importante, assim, que ainda, né, não veio ser abordado para várias outras áreas, né? Já tem isso em alguns segmentos e para nós não. Mas eu acho que, né, Ana, a gente pode, quem sabe, desenvolver. A gente já fizemos aqui um brainstorm aqui, né? As coisinhas não, vão, bem, viu? bem, Tá bem. contribuindo. Porque a gente já lida com gerência, a gente já lida com Exatamente. tantas áreas, pesquisa, gerência, mais atendimento clínico e planejamento, a gente já tem tudo. Mas a a gente só gestão tá do juntando recurso pra, realmente, né? A gente é um aborda fator muito importante pouco. ainda. É importante. Então, eu, como atendimento de parto, eu tinha uma empresa, eu já tive uma empresa. Hoje em dia eu sou autônoma. E desde o ano passado eu tenho um consultório junto com uma sócia, que também é enfermeira obstetra. E ela atende a Nanusha. Oi, Nanusha. Nanusha trabalha mais como consultora em aleitamento. Também foi um trabalho muito legal. Como consultora em aleitamento e atendimento puerpério. A gente resolveu ter o consultório por conta do nosso trabalho, mas também a gente não sabia todas as dificuldades, mas realmente existem dificuldades, mas a gente gostaria muito de fazer, ele sonhava muito. Tinha outros projetos um pouco maiores que a gente foi diminuindo para chegar no consultório, porque a gente estava um pouco cansado de, né, sempre ir na casa das pessoas, né, de levar todo o nosso material toda vez, e a gente queria expandir mais para a saúde feminina também, que é algo que a gente está fazendo no momento. E quando a gente montou o consultório, a gente viu que outros profissionais também estavam buscando isso. Então, por isso que virou um consultório multiprofissional. Então, agora tem profissionais de outras áreas que utilizam. E porque era bem isso, assim, montar um espaço próprio, ter um espaço e ter uma empresa é muito custoso. E demanda muito tempo, demanda muita pesquisa, demanda muito trabalho, né, e preocupação. E a maioria das pessoas não tem como fazer isso, né? Até porque para muitas pessoas é um trabalho à parte, né? Não é o seu trabalho prioritário, né? Elas têm outras funções, outros trabalhos maiores, e o que elas fazem, o uso que elas fazem do consultório é o seu segundo horário, né? Então, isso seria muito difícil para elas conseguirem. Assim, com o consultório, fazendo uso do consultório, elas podem, né, usar por algumas horas, né, e fazer a sublocação, né, como já existem por vários locais. A diferença é que no Moras a gente resolveu fazer com a nossa cara, então é uma sala de casa, assim, né, não é um consultório normal, né, que a gente está acostumado. Já tem um ambiente um pouco diferente. Foi o que a gente disse que é o que a gente procurava quando ia na casa das pessoas, então é isso que a gente trouxe para a gente, né. Legal. Mas é isso, então ele tem suas dificuldades, e precisa pensar muito, e é muito bom que se tenha essa oportunidade de poder estudar antes de saber isso. A gente fez um trabalho junto com o Sebrae ano passado, um pouco antes de abrir o consultório, lá em 2022 já. A gente já começou a trabalhar com elas, com duas consultoras de lá, foi muito legal. Seguimos trabalhando com 2 pessoas de marketing, e nos ajudou muito a fazer o plano de negócio, principalmente, né, de enxergar assim, o que eu quero, o que eu posso oferecer, né, e o que existe, o que não existe, né. E isso que eu acho que os alunos precisam enxergar, assim, porque, ai, meu Deus, eu tenho vontade, eu tenho sonho de fazer isso, e às vezes não é viável, às vezes não é necessário, às vezes não tem nem campo para isso, né. Então, poder enxergar o que se poderia fazer com aquele sonho e, né, se adaptar a ele, isso é muito bom, essa oportunidade de poder fazer isso. Eu acho que um ponto importante que muitas vezes, né, quando os jovens ali, enfim, tem uma ideia assim de empreender, tem aquela ideia que é a questão da solução, né, da solução. E o pessoal fica muito nessa solução da ideia, mas quando se vai para a prática, né, tu sabe que é muito mais sobre execução da ideia do que propriamente a beleza da ideia. Né? E essa execução, ela tem muitos fatores que influenciam, que vão tornar mais ou menos difícil, né, essa execução, e que muitos desses fatores eram desconhecidos até então, né, como, por exemplo, a gestão do recurso,
captação de cliente, entre outras coisas, né? Então, acho que... O próprio tempo de retorno, né? Que isso as pessoas não colocam muito em questão, né? Quando se faz um trabalho... Por exemplo, no atendimento do parto é uma outra questão, né? Eu não tenho um espaço físico, né? Que eu tenho que custear. Eu não tenho muitos... às vezes, a próprio contador, eu não preciso ter esses pontos, né? Agora, quando tem um espaço físico, já muda bastante. Mas mesmo quando eu tinha empresa, para o atendimento do parto, ele também tinha essas questões de contabilidade, de tudo mais, que a gente foi aprendendo na luta, né? Fazendo e vendo o retorno que aquilo dava. E que também é muito importante, porque daí, às vezes, não se leva em consideração, mas no final do ano volta aquilo de tipo, oi, e aí, né? Como é que vai ficar essa cobrança, né? Porque tu trabalhou o ano todo, né? Então, que às vezes, como funcionário, a gente não pensa, porque já está feito o cálculo pra gente, né? Sim. Já está feito tudo, a gente só vai lá, trabalha e recebe no final do mês e não precisa se preocupar. Então, poder abrir essa cabeça é muito bom, assim, né? De ver as outras possibilidades, outras realidades, né? E um outro ponto que eu acho também é que quando o enfermeiro empreende e tem o seu negócio, seja autônomo ou clínico, né, um profissional, por exemplo, que nem uma obstetriz, uma enfermeira obstetra ou a clínica, tem até uma questão também de posicionamento desse profissional, né, de como o seu público-alvo enxerga. Então, até isso é algo também que a universidade não prepara para isso, né, para esse posicionamento como profissional, essa comunicação com o público, né, que de certa forma é uma venda que se faz, né, e que precisa habilidade para isso, né? Então, tudo isso assim também vem ali no radar do Nurse Pro, quando a gente trabalha as questões de empreendedorismo, de atitude profissional, de postura. Então, de certa forma, a gente tem aberto um pouco mais o nosso leque, assim, do que é importante para o enfermeiro, né? E mesmo que ele não tenha um negócio também, mas a postura profissional no seu ambiente de trabalho, seja até como um colaborador, também já traz, né, um diferencial, assim, eu acho que já potencializa o enfermeiro. Né? E acho que essa questão, né, a gente que o quanto eu vou ganhar com isso, né? Que, claro, né? Todo trabalho tem que ser recompensado financeiramente, obviamente, né? E aí tem esses trabalhos todos e tal. Eu estava lembrando aqui de uma frase que a Viviane Mosé, que foi nossa palestrante da Semana da Enfermagem do ano passado, aqui no Rio Grande do Sul, que ela falou assim, né? Que o bem-estar, né? Se já não será muito em breve um principal ferramenta de negócio nos próximos anos, porque essas pessoas estão procurando cada vez mais isso, o bem-estar, seja numa simples, sei lá, numa massagem, ou num monte de relaxamento, ou numa clínica, num spa, enfim, seja onde for, as pessoas estão procurando isso, né? E tá aí, né? Uma oportunidade dentro da área da saúde que a enfermagem pode trabalhar com certeza, né? Bom, listei algumas aqui, né? Tem a área aí da enfermagem obstétrica que a Luísa trabalha. Então, acho que é um pouco isso também, né? De quanto o pessoal começa a olhar que talvez várias áreas, se não todas as áreas, são possíveis de empreender, né? Então, eu até queria que vocês debatessem um pouquinho sobre isso, assim, né? Tipo, mas eu gosto de trabalhar com tal coisa. Olha, se tu quer empreender, talvez dá para ir por aqui, porque é possível, né? Como é que pode isso... Não sei só dentro do Nurse Pro, mas dentro de todas as ferramentas possíveis, assim, né, dentro da formação, como é que se pode conduzir, talvez, o profissional, ou como o profissional pode se autoconduzir para um processo de empreendedorismo, né, sem ter esse conhecimento, sem ter essas ferramentas? Eu vou trazer uma experiência que eu vivenciei ano passado. Eu estudo empreendedorismo há pouco tempo, mas ano passado me foi dada a oportunidade, e a gente não pode perder as oportunidades, claro, né? Me foi dada a oportunidade de participar de uma competição no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no CBCenf. Então, eles chamam de Botcamp, que é uma competição entre equipes que são previamente inscritas, e eles nos dão um tema prévio, né, para desenvolvimento de um negócio, enfim, né? Durante a competição, nós tivemos um dia, manhã e tarde, para planejarmos um negócio sobre o tema que eles nos deram, né? Tava lá, foi bem intenso. Isso, foi um dia intenso. Então, nós tínhamos que planejar desde como nós divulgaríamos,
né, o negócio, de como nós planejaríamos toda essa questão de estudo, tem oportunidade, como é que o mercado percebe, né, tem oportunidade de mercado para este negócio, quais são as parcerias, né, como tu vais divulgar, qual é o nome, né, do negócio, né, qual é o nome da tua proposta. Isso vai impactar quem for buscar o teu serviço. Então, tudo isso nós fomos mentorados pelos membros da Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo. E nós tínhamos tempo para pensar, um tempo curto para pensarmos cada etapa desse negócio. E foi uma experiência interessante porque foi um aprendizado. Sim. E esses aprendizados, quando eles nos são oportunizados, né, e pensando na enfermagem enquanto crescimento, desenvolvimento, né, e uma enfermagem de futuro, como que eu, professora, né, enfermeira, que não tive esse conteúdo também na minha formação, né, busco este conteúdo, busco este conhecimento para compartilhar com os futuros enfermeiros, né? Então, essa oportunidade deste Bootcamp foi um momento de aprendizado, e aí trocamos algumas ideias, né, internamente lá na UFSPA, sobre as possibilidades de nós aplicarmos esse conhecimento, né, de desenvolvermos talvez futuramente algo parecido, né, para que nós possamos instigar os alunos a pensarem diferente também, a pensarem que existem outras possibilidades, né? Bom, mas eu não quero abrir um negócio. Bom, de que forma tu pode empreender, então, né, dentro do teu espaço de trabalho, né? E há alguns dias eu estava ministrando uma aula e falei do empreendedorismo. E, para minha surpresa, muitos dos alunos não sabiam que o enfermeiro poderia ser um empreendedor, né? E aí falei muito rapidamente, porque o enfoque não era este, e posteriormente retomei esse tema com uma aluna em campo, e ela disse, mas eu não me vejo empreendedora, professora, eu não me vejo trabalhando com algo, né, um negócio. Eu disse, não, mas tu não precisas necessariamente abrir um negócio, tu podes intraempreender. Ah, mas o que é intraempreender? Eu expliquei para ela o que significava. Olha só, são oportunidades que aparecem, tu pode melhorar os processos dentro do teu próprio espaço de trabalho vinculado a uma instituição, né? Se tu tens uma ideia, tem parceria, né, tu tens essa oportunidade. Isso é empreender também, né? Mas ainda assim há uma cultura, né, na formação, e isso precisa ser aos poucos modificado para que nós possamos levar realmente esse conteúdo, conhecimento sobre empreendedorismo e enfermagem, empreendedorismo e inovação em enfermagem para os nossos alunos, sobretudo na graduação. Acho que a graduação é o primeiro espaço, né, nesse momento. Acho que, Ana, nesse sentido, assim, a questão, vejo como bem importante, assim, a gente desenvolver uma visão positiva de futuro para os alunos, né? E, por vezes, eu particularmente acho que a narrativa na enfermagem, muitas vezes, ela não traz uma visão positiva de futuro, né? Quando se utiliza muitos termos negativos, assim, embora a gente sabe que existem algumas dificuldades, mas existem em todas as áreas, né? E quando a gente traz, assim, essa questão, e aí a gente circula aí pelos eventos e tal, agora, por exemplo, nesse evento de inovação, então a gente não vê é raro a gente ver enfermeiros, né, lá com uma startup, ou enfermeiros palestrando. É raro a gente ver. Então, assim, e aí nós paramos para pensar e discutir o que falta para os enfermeiros, né? E aí a gente vem pensando, bom, falta visão e estratégia, né? Então, hoje, por exemplo, os recursos estão aí por meio dos investidores, né? Fundos de investimento. E quando a gente vê os setores que os principais fundos aí de investimento pelo Brasil todo, agora no South Summit teve muitas salas com os investidores, assim, 5 setores que eles investem, né? Que os fundos estão dispostos a colocar dinheiro. Sendo um deles, qual? Saúde. E bem-estar e saúde é uma das principais não é nem tendência, é mega tendência, né? Então, assim, a gente vê muitos profissionais de outras áreas, inclusive profissionais não da área da saúde, administradores, advogados, que vão empreender na área da saúde. Por quê? Porque enxergam a oportunidade. E nós, enfermeiros, que vivenciamos, né, todo esse cenário aí, que realmente conhecemos as dores do paciente, literalmente, da jornada de saúde, o que nos falta?
visão e estratégia para captar o recurso, né? E aí fazer o investimento, seja nas startups, enfim, ou liderar projetos organizacionais, né? E aí quando o enfermeiro lidera um projeto organizacional, obtém resultados, imagina a diferença que ele faz na vida dos pacientes, dos clientes ali, do público-alvo da organização. Né? Então, nós acreditamos nisso e é essa mentalidade, assim, essa visão que a gente quer, né, desenvolver nos nossos alunos aí. Legal. A gente está, obviamente, falando de empreendedorismo bastante, mas eu queria até fazer esse vínculo com inovação. Né? A gente fala inovação e empreendedorismo. A gente casa, né? Os dois têm inovação e empreendedorismo. E como é que está o acesso à enfermagem, né? Essas questões, a ferramentas, a plataformas, a tecnologias, né, em relação para que já indo para o lado mesmo da inovação, como é que está esse cenário? Eu queria que você também discutisse um pouquinho sobre isso. Tu fala de novas ideias, de eu acho que sim, está disponível de ferramentas, de tecnologias, talvez, né? O quanto a enfermagem tem esse acesso, né? Ou tem conhecimento, assim, ou está chegando, né? Talvez que até em outras áreas já esteja um pouco mais, né? Ou produz inovação. Boa, né? Ou produzem a inovação, né? Como é que está a enfermagem nesse cenário? Eu acho que parte, né, novamente, assim, do repertório que os enfermeiros têm. Né? Então, independente do local onde eles trabalham, do que eles conseguem enxergar como possibilidade, como oportunidade. Né? Então, as tecnologias, por exemplo, a questão da inteligência artificial, que hoje se fala em todas as áreas, em todos os cenários. Né? Sim, é uma tecnologia, vejo que é algo que... Até a gente já tem notícias aí, no Brasil, em hospitais, por exemplo, de São Paulo, já colocando ali tecnologias que utilizam a inteligência artificial para diminuir, digamos assim, trabalho do enfermeiro em tarefas mais burocráticas. Né? Então, algumas coisas vêm ocorrendo, né? Não é diferente assim na enfermagem. A questão é que a gente tem que estar atenta para isso e sempre fazer associação. O que é essa tecnologia, né, ou essa novidade, enfim, de que forma ela pode entrar para melhorar o nosso trabalho, o processo de trabalho, até para o nosso cliente. Né? Então, acho que a gente tem que afiar, de certa forma, a nossa capacidade de aprender. Né, de aprender. Então, não só... Claro que a nossa habilidade técnica é fundamental, mas acho que a gente tem que se alimentar de outras fontes, né, de outros setores, digamos assim, para a gente melhorar o nosso repertório e conseguir ter um olhar mais crítico, analítico, de como modificar, né, para gerar uma melhoria aí no nosso ambiente de trabalho, enfim. Então, acho que é aquilo, né? Aprendizado ao longo da vida. Então, a gente tem que estar sempre estudando e aprendendo, né? Perfeito. Gente, fazendo uma rodada final aqui, então, a gente já está assim, encaminhando para a conclusão desse podcast, Pode Falar Enfermagem, que está falando aqui, então, sobre inovação e empreendedorismo. Né? Queria fazer uma rodada, então, aqui para a gente já encaminhando sobre as perspectivas, né? O que a gente vê no futuro? Voltando aqui, então, né? A gente está falando que é uma discussão recente, né? Que a gente está discutindo isso academicamente, falando também na própria categoria, né, se fala muito da inovação e do empreendedorismo. No Corém chega muito isso, né, está se formando, né, aí uma comissão, já está se fazendo eventos relacionados a isso. Nas redes sociais chega muita, né, demanda relacionada a isso. Então a gente vê essa sede, né, o pessoal querendo informações, querendo saber o que é. Né? Será que é um campo que eu posso, né, trabalhar? Será que é por aí que eu posso ir dentro da enfermagem? Enfim. Então, eu queria que vocês também abordassem um pouquinho dessas perspectivas futuras. Para onde é que nós estamos caminhando nesse sentido? O que ainda pode vir aí? O que a gente pode desenvolver dentro dessa área? Joguei aqui, né? Joguei uma bomba aqui na mesa, né? Primeiro, né? Enquanto nós dialogávamos aqui, eu lembrei que a nossa legislação nos ampara para sermos autônomos, né? A lei do exercício profissional nos prepara para a autonomia dentro do cuidado de enfermagem. Então, a gente precisa trabalhar com os enfermeiros a forma de eles visualizarem as oportunidades que eles têm dentro daquilo que lhes é possível em termos de legislação, de exercício profissional. Acho que esse seria um ponto de partida deles olharem, valorizarem a sua atuação enquanto enfermeiros, vislumbrarem quais são as suas potencialidades, e aí é a autovalorização, né? Buscarem conhecimento para melhorar os seus processos de trabalho e
se desenvolverem mais. O que o conselho, né, o conselho, falando em termos de conselho regional, né, e até amparados pelo Conselho Federal, que a gente pode proporcionar? Toda essa questão do conhecimento, de levar as legislações, o que é possível, o que o enfermeiro, dentro da área da estomaterapia, pode fazer, pode ter clínica, pode ter consultório, o que o enfermeiro obstetra pode fazer, né? O que está previsto, né, o que está previsto em resoluções, quais são as áreas, né? Porque nós temos uma resolução que fala sobre as áreas que são reconhecidas dentro da enfermagem e que essas áreas podem empreender. Nós temos resoluções recentes das PICs, né? E os enfermeiros estão trabalhando. E é um campo existe bem, um campo, né? Aí uma oportunidade para que os enfermeiros se desenvolvam com as práticas integrativas e complementares. Então, existem novas oportunidades. Esse é um primeiro passo, né? De os enfermeiros buscarem o que lhes é atribuído enquanto legislação, né? E se desenvolverem. E autovalorização, reconhecerem as suas potencialidades, né? No campo da formação, que nos compete essa responsabilidade, é darmos esse início, né? Esse insight, para que os futuros enfermeiros tenham oportunidades de pensar de uma forma também mais disruptiva, né? De observarem que existem outros espaços nos quais eles podem estar inseridos, né, no futuro. E hoje, por coincidência, eu recebi uma publicação recente, está no COFEM Play, inclusive, que é uma série de perguntas e respostas sobre empreendedorismo e inovação em enfermagem. É um documento que traz ali informações básicas sobre os tipos de empreendedorismo, né? Quais são as possibilidades de empreender, o que precisa de documentação. Então, é um e-book disponível tanto para profissionais da área da enfermagem, né? Independente das categorias, quanto para estudantes. Está no COFEM Play. Está no COFEM Play. Fica a dica aí, pessoal. Está no COFEM Play. Então, acessem, é gratuito. É um documento amparado também em vasto conhecimento produzido pela Comissão Nacional de Inovação e Empreendedorismo e que vem aí também para proporcionar o conhecimento, né, para todos os enfermeiros e também estudantes de enfermagem. Bem, tem alguma dica, prof? Para quem está querendo empreender, o que está vindo por aí, enfim, o que o pessoal pode procurar? A gente trabalha na nossa disciplina, né? Assim, a gente começa, né? Um dos textos que a gente tem lá, justamente, é a análise de mercado, né? Então, é poder, assim, conhecer a cadeia do setor saúde, as oportunidades onde estão, porque, assim, alguns enfermeiros empreendem por necessidade, sim, em algum momento, sim, né? Mas, idealmente seria, né? Digamos assim, claro que necessidade está tudo certo, também pode ser, mas muitas vezes a pessoa não está preparada, né? Ela precisa empreender. Agora, tem e é isso que a gente tenta fomentar, a questão da oportunidade. E nós estamos num momento muito oportuno, né? Então, as pessoas querem outras coisas. Até quando a gente fala em acesso à saúde pela população, a gente precisa dos enfermeiros, né? Em todas as áreas. Então, eu vejo que é uma questão realmente de olhar melhor, né, atenção assim para o mercado. O mercado é onde o produto e o serviço, digamos assim, se encontram, né? Os enfermeiros estão na prestação de serviço e aí, então, eles podem, né, utilizar parcerias, serem autônomos, enfim. E tem muitas, realmente, eu vejo assim, muitas possibilidades, né, de empreendedorismo aí. Então, a gente busca, né, instrumentalizar os nossos alunos e aí também é a nossa intenção, no próprio mestrado profissional, a gente desenvolve essa disciplina, apresentar, né, e ajudar, assim, esses profissionais aí, principalmente aqueles que pensam, né. Claro que não é para todos o empreendedorismo, mas a gente procura, assim, também apoiá-los, né, nesse sentido. Perfeito. E para quem quer ser uma nova Luísa e que quer empreender, como é que tem alguma dica aí, Luísa, para quem está pensando? Fiquei pensando agora enquanto ela falava, assim, eu acho que o principal é formar alunos questionadores, né? E legal. Todas as áreas, né? Sempre se questionar sobre o que está fazendo, sobre o local que está fazendo, da forma que está fazendo. E a faculdade, a pós, ela é talvez 20% do que tu vai precisar para tua carreira, para o teu trabalho.
tudo vem do que tu vai fazer com aquilo e os estudos que tu vai procurar depois e os cursos que existem muitos enfermeiros formando empresas de curso porque eles sabem o que os colegas estão procurando. Isso é muito legal, tem alguns aqui no Rio Grande do Sul que são muito bons. A gente mesmo começou a fazer lá na sala até porque havia interesse, né? Então, lembrar disso eu tive interesse em uma outra área, eu tive interesse em fazer uma oficina a mais, um curso a mais. Vai atrás, vê se é interessante. E, às vezes, é tão interessante que tu quer seguir e empreender nisso e fazer além, né? E criar um trabalho com isso, né? Tudo vale a pena, né? Se questionar e ir atrás vale a pena. E se unir a colegas, né? Fomentar a união da enfermagem, porque isso a gente vê que existe, mas, assim, tem muito mais ainda, né? Ela pode ficar ainda muito melhor. Então, pode melhorar. Pode melhorar sempre, né? A gente pode se apoiar muito mais e não ter ciúme do coleguinha que foi lá e fez. Não, vai atrás e faz também. Vai atrás e procura como é que isso acontece. Então, é muito bom. E é isso aí. Eu gosto muito. A gente gosta muito, assim, dessas, né? Toda vez que a gente vê, acho que, né, Ana, enfermeiros, assim, diferentes setores bem posicionados, né, aí empreendendo, enfim, a gente sempre gosta de trazer para os nossos eventos, para dentro da universidade, né, para trazer casos reais, Claro. assim, e incentivar os nossos alunos, né? E aí o pessoal vem e compartilha seus erros, acertos, sucessos, enfim, desafios, né? Mas acho que essa mentalidade, assim, de crescimento, de desenvolvimento, né, que é bem importante para todo o profissional. E realmente, concordo com a Luísa quando ela diz assim, tem muito do aprender fazendo, né, Luísa? Tem muito do tentar, errar, persistir, né? Não tem Acho problema que nenhum em errar. de todo erro sai um aprendizado e é assim que as coisas vão se construindo, né? Então, é dessa única forma em tudo na vida, na verdade, né? Então, É assim, verdade. Não, tem que tentar, né? Sim. Tem que tentar, Tem né? que Pra tentar. ver que resultado vai dar, né? Talvez seja essa, eu não sei se a palavra certa é coragem, né? Ou, enfim, não ter medo de errar, né? Mas saber que pode melhorar. Talvez seja isso, nós precisamos trabalhar melhor esse aspecto nos futuros enfermeiros também, né? Enfermagem mais destemida, talvez. Mais né? destemida, olhando para o diferente, né? O que eu posso fazer além do tradicional, né? Mas eu quero trabalhar dentro de um hospital, como é que eu posso melhorar? E aí eu lembrei de alguns exemplos, nós temos colegas que empreenderam dentro das instituições, foram pioneiras na navegação de pacientes, né? Dentro de uma instituição de saúde e são aí referência nacional hoje para o tema. Então, não somente essa colega, mas tem outros tantos, né, que empreendem. Então, uma questão que eu lembrei é como o enfermeiro divulga o seu trabalho. Como ele ele faz o marketing daquilo que ele produz, né? A gente vê pouco isso. Isso está se desenvolvendo, isso está crescendo entre os enfermeiros que estão empreendendo em negócios, enfim. Mas como que o enfermeiro mostra aquilo que ele faz, né, as suas potencialidades? Talvez esse também seja um tema que nós precisamos explorar dentro da academia para que os enfermeiros possam também, né, se reconhecer, demonstrar ou apresentar à sociedade aquilo que eles fazem, né, e como fazem. eu lembrei do simpósio que nós tivemos ano passado, do empreendedorismo e inovação na UFSPA, que até está por vir aí o segundo. Olha o spoiler. Que a consultora do Sebrae, que esteve conosco no evento, ela falou, é preciso, né, para empreender, para os enfermeiros empreenderem, é preciso ousadia com segurança, né? Então, Ousadia com segurança. Então, acho que o fato também de sermos muitas mulheres, né, em que a gente tem, assim, né, é diferente, assim, aquela tomada de risco, né, arriscar, é diferente do homem. Então, mas a gente tem que ter essa coragem, essa ousadia, né, com segurança. Eu achei que ficou muito bom, assim, esse termo, em virtude de que muitas vezes nos falta isso, né. Então, são riscos calculados, né, que devem ser tomados aí ao empreender. Não é um salto no escuro, assim, não. Isso. Acho que tem uma margem ali para eu poder errar, né, sim, poder tentar. Isso é legal mesmo.
Gente, eu agradeço demais a participação de vocês aqui nesse podcast. A gente podia ficar aqui horas falando sobre inovação e empreendedorismo, porque tem um campo muito vasto, muita coisa para descobrir ainda, para desenvolver. Podia falar bastante aqui, né, de dentro dessas áreas todas. Saudar bastante a iniciativa do Nurse Pro, prof. Acho que isso com certeza vai contribuir, já tem contribuído bastante, né, com a enfermagem, né, no campo do empreendedorismo, no campo da inovação. Foi o nosso intraempreendedorismo. Exato. Já viu? É até um termo aqui, né, que vocês trouxeram aqui dentro. E até, de fato, isso, né, a questão do intraempreendedorismo já é, olha os desdobramentos, né, que esse campo já está, né, esse campo do empreendedorismo já está nos trazendo, já, enfim, para discussão. E legal com surgindo essas comissões novas, que o Corém está discutindo isso, que o COFEN já está com uma comissão nacional também já discutindo isso, então com certeza tem muito ainda para vir aí, né, então as perspectivas para o futuro são bastante boas nesse ramo. Vou fazer uma rodada aqui de considerações finais. Vou agradecer aqui a conselheira Ana, professora lá da UFSPA. Obrigado por estar com a gente aí nesse podcast. Eu agradeço, então, o convite, né, e a possibilidade de participação com as colegas também, de conhecer a Luísa e o trabalho que ela desenvolve, né, com tanto conhecimento, né, e também empreendendo nessa, que é uma área muito linda, né. Então, a Emiliane, com quem eu trabalho, né, e que é uma entusiasta do tema e incentivadora deste tema, né? Ela tem uma característica de agregar os colegas e, né, nos trazer para o tema e foi uma grande incentivadora também de eu ter buscado conhecimento, estar ainda buscando conhecimento em relação a esse tema. E o spoiler que a gente vai dar, então, é que em breve teremos um evento, né, pelo Corém RS, em parceria com a UFSPA, com o PPG UFSPA, para que nós possamos, então, desenvolver esse tema, né, com os enfermeiros, que nós possamos aí compartilhar novos conhecimentos com os enfermeiros gaúchos. E fiquem atentos, então, às nossas redes sociais, né, que em breve teremos aí a divulgação do evento. E, internamente, né, no Corém, se discute também a formação de uma comissão de inovação e empreendedorismo, que, com certeza, será uma comissão que dará um suporte para aqueles profissionais que buscarem, né, informações, que quiserem entender mais em relação ao tema. Né, nós estaremos preparados aí para atendê-los. Perfeito. Obrigado mais uma vez, prof, por estar aqui com a gente. Prof. Emiliane, também, obrigado por estar aqui com a gente. Sim, sim. Eu costumo dizer que o Nurse Pro, ele é uma árvore que este grupo de enfermagem UFSPA plantou. Legal. Né? Embora nós não saibamos se vamos provar dos frutos ou usufruir da sombra, uma certeza nós temos, nós vamos nutrir as raízes, né? Porque o solo é fértil. Legal. E nós pensamos assim a longo prazo. Nós queremos desenvolver, esse eu acho que, né, é um dos nossos legados, assim, deixar essa árvore plantada para que venham outras gerações de professores, quem sabe, né, os próximos alunos, e que isso vá se perpetuando no tempo até a gente ver enfermeiros aí protagonistas reconhecidos por toda a sociedade. Né? Então, sempre acreditei assim, que se a gente quer ver uma mudança, a gente tem que começar a mudança. A gente tem que fazer parte da mudança. Né? Então, acho que com essa árvore aí do Nurse Pro, a gente, né, faz a nossa parte para ver justamente essa mudança no sentido de enfermeiros com visibilidade, né? Embora nós saibamos que tem, é claro, mas queremos que toda a sociedade conheça o valor do trabalho do enfermeiro. Legal. Olha, essa leitura de solo fértil eu acho que é perfeita, assim, né? Realmente tem muito ainda, né, a florescer, né? Dá para plantar muita coisa ainda, aproveitar esse solo aí para poder desenvolver. E nos acompanhe aí no Instagram, né, no @nursepro.ufspa, que também é um laboratório, né, de inovação aberta. Então, é só nos contatar, nós temos e-mail, enfim, mesmo que enfermeiros não estejam formalmente vinculados ou queiram fazer mestrado, enfim, mas nós temos outras possibilidades ali de fazer parcerias e conexões, né, para desenvolver aí os enfermeiros. Vale a pena, é um projeto muito bom, muito legal mesmo, foi desenvolvido aí pela universidade, está sendo desenvolvido pela universidade. E a Luísa colheu aí esse solo fértil aí, né? Está desenvolvendo aí empreendendo na área do parto domiciliar, enfermagem obstétrica. Obrigado por estar com a gente também, Luísa. Muito obrigada. Não, e foi um convite que eu
deu aquele medinho, assim, né? Porque não gosto muito de falar de mim, mas acabo falando. Falar do trabalho é um pouco mais fácil. Né? Mas eu fiquei muito feliz porque trazer esse assunto é sempre muito bom. E, né, com essa outra visão, eu acho que eu mesma, eu acho que não tinha me dado conta até pouco tempo, como eu falei, né? De que o nosso trabalho é empreender, ele é difícil e que está sendo muito visto pelo COFEM e pelo Corém nos últimos anos, e isso é muito legal, isso é muito interessante, assim, com resoluções, com portarias, e está sendo bem bom ter essa visibilidade, e ter sido convidada agora para o podcast foi muito bem num bom momento, assim. Acho que o trabalho das professoras é incrível, porque é onde se começa, né, se planta essa sementinha mesmo de curiosidade, de interesse, de saber o diferente, de saber as milhares de áreas que a gente pode seguir, que não existe, né, que não é uma profissão única, né, que a gente pode, né, lidar com o paciente ou não lidar, né, só disso já é um tanto que se pode fazer. E empreender nisso é algo completamente novo, né? Que eu não tive oportunidade, e eu fico muito feliz de que os alunos hoje em dia podem ter esse momento. E então eu agradeço muito e seguimos aí. Eu não sei, né? Se eu tenho o Espaço Moiras, se quiserem, tem Instagram. E eu tenho uma página pessoal, mas ela é muito... Por enquanto eu falo um pouco ainda fala no aqui, meu... ela já vai subir. Fala, já sobe vários seguidores aqui depois do podcast. Mas foi mais por ter um espaço para falar e tirar dúvidas, e algumas vezes, né, a gente quer falar um pouco mais no nosso trabalho, que é a Parteira Assiste, que eu comecei há pouco tempo, na verdade, mas que quero, né, porque é bem isso, a gente tem assuntos, né? A gente tem o que falar, então às vezes as pessoas também querem ouvir, então vamos juntar tudo isso. Com certeza. Esse podcast aqui já foi um bom exemplo, né? De que a gente tem bastante assunto para falar. Não, às vezes a gente tem bastante coisa para falar na área de empreendedorismo, imagina nessas áreas mais segmentadas, enfim, né? Dentro do empreendedorismo, né? O que a gente tem para falar? Tem muita coisa, então. Gente, agradeço mais uma vez. Fica chamado aí para o pessoal nos acompanhar, então, aí nas redes sociais, tanto do Corém como do COFEM, também o Nurse Pro, também aqui né, o Espaço Moiras, mas desculpa, só repete também aquele @ Parto Assiste? A Parteira Assiste. Parteira Assiste, desculpa, também pode acompanhar por lá. Já faz a inscrição aí no canal do COFEM aqui no YouTube, deixa o like, compartilha com quem está aí pensando, né, em trabalhar com empreendedorismo. Aqui surgiu várias dicas, plataformas para onde seguir, então é bem interessante. E fique ligado nos próximos episódios que vão surgir aí também no YouTube, aqui no canal do COFEM. Então, esse Pode Falar foi sobre inovação e empreendedorismo, estão falando sobre outros temas também. A gente está falando aqui regionalizado aqui de Porto Alegre, fazendo essa edição aqui do Rio Grande do Sul, para falar com profissionais, com o pessoal aqui da academia, enfim, que são aqui do estado. Obrigado, gente. Obrigado a quem participou aqui. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.